Pessoal, bom dia a todos. Good morning. Prazer, eu sou o professor Pantoja. Fui convidado aqui carinhosamente para fazer essa palestra rápida para vocês, mas eu acho que muito importante, porque talvez a gente possa ter um pouco de acesso de como é, já antecipo para vocês, esse excelente vestibular de inglês da Unicamp, né? Estava comentando ali na sala dos professores que, se é que existe um vestibular bom de English, de language, é com certeza o vestibular da Unicamp. Então, vou tentar fazer aqui alguns comentários, né? E algumas dicas para vocês que vão fazer a prova. Vou falar mais perto aqui, beleza. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês, você não pode esquecer que você é um concurseiro. This is a fucking word that we have in Portuguese. O que é concurseiro? É a pessoa que faz concurso. E a pessoa que faz concurso, ela tem que ler o que está escrito no manual, né? Acho que ninguém faz isso. Essa é a primeira dica de hoje. You have to read. Você tem que ler o que está no manual. E eu fui pegar a parte de inglês, e isso me chamou muito a atenção no que vem escrito aqui em português, que eu vou ler para vocês muito rápido. A prova de língua inglesa tem por objetivo avaliar se o candidato, no caso vocês, é capaz de proceder às leituras satisfatórias de textos escritos em inglês. Blá, 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 blá. Of course, because we have English. Mas o que chama atenção é essa parte aqui, ó. Entender os escritos em inglês de uma perspectiva de leitura como prática social. This is important. E aí eu quero fazer uma observação para a gente tentar entender o que é a língua como uma prática social. Antigamente, a long time ago, as pessoas achavam que língua era assim, ó. Alemão, como é que se chama? Qual é o seu nome? O Bruno nasce, Bruno is born, e de repente, conforme o Bruno vai vivendo, acreditava-se que a gramática estava lá, e o simpático Bruno aprenderia grammar, como se a gramática e a língua fosse uma coisa fora do Bruno. E hoje a gente sabe que isso é uma grande bobagem, porque a língua, na verdade, o que ela é? Ela é uma prática social. O que é uma prática social? Nós negociamos entre nós o que é a língua. Vocês entendem isso? E por isso que não faz sentido você ter mais perguntas de gramática na prova de inglês. Por que não cai gramática? Porque não existe a gramática. Existem as gramáticas que são construídas nas nossas práticas sociais, como eu estou tendo com o alemão agora, alguém entende? It is really hard. É muito difícil explicar isso. E eu vou mostrar para vocês, recentemente, eu tenho um amigo meu, que ele vai ficar bravo de mostrar aqui, mas é o Jair. Good? This is my fucking friend. E o Jair é muito louco, né? Porque o Jair era professor de geografia e ele decidiu morar na Nova Zelândia, New Zealand. E eu estava preparando esse apresentação para vocês e ele está voltando para o Brasil. E ele colocou essa coisa no Instagram dele. E eu quero ler para vocês entenderem o que é uma língua como prática social. Ele está voltando da Nova Zelândia e ele encontrou essas duas pessoas. O Jair é esse aqui, ó. Amizades feitas em 40 horas de voo, anteontem. Cíntia, paraguaia, engenheira florestal, que deixou tudo para ajudar as pessoas com gagueira ao redor do mundo. Gente, as pessoas are really nuts. Youssef, olha isso aqui, Youssef, palestino erradicado no Chile, que ensina os refugiados a falarem espanhol. Jesus Christ, pense em assunto que não acaba mais. Parecíamos melhores amigos. Era um tal de falar português, inglês e espanhol, tudo misturado para se entender, que criamos uma língua própria. Eita, mundão sem porteira. Alguém entende o que é língua? A língua é esse processo de criação. Ela não existe como grammar. Ela existe nas negociações que a gente faz aqui, entre eu, o alemão, as meninas e todo mundo que está aqui construindo. E a prova da Unicamp de inglês is about that. Você vai ter que construir com a prova um conhecimento, que não necessariamente é um conhecimento de gramática. Aliás, agradecer à Unicamp por não fazer perguntas de grammar, porque não faz... Imagina essas três pessoas falando, e cadê a voz passiva? Beleza? Doesn't make fucking sense, não faz nenhum sentido. Então, como a língua é uma prática social, eu já vou dar a primeira dica para vocês. A língua como prática social, não tenha dúvida que na prova da Unicamp você vai encontrar a língua voltada para health news. Sempre tem lá um texto de notícias de saúde, sempre tem um texto de ciência ou um texto acadêmico. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês. A prova da Unicamp, como a língua é uma social practice, vai cair as práticas sociais diferentes da língua. Alguém entende? Por exemplo, sempre tem um texto de ciência. Eu vou pedir um favor para vocês,
que because of science, devido à rigidez da ciência, os textos de ciência, eles seguem um padrão. É muito importante que eu vou falar para vocês. E se vocês puderem anotar, é legal. Na verdade, assim, quando vocês entrarem na faculdade, I hope so, é isso que tu vai ter que saber escrever. Por quê? Porque todo texto de ciência, se eu fosse você, eu anotaria, que é uma forma legal de você enfrentar esse texto de science. Porque como a ciência é muito rígida, principalmente as ciências da saúde, ela tem um método de escrever, que é esse aqui, ó. Nunca se esqueça, sala, essas são as coisas the most important ones. Onde você sempre encontra a ideia central do texto de ciência? É sempre no título, in the fucking title, e sempre on the first paragraph, sempre no primeiro parágrafo. Aliás, eu quero lembrar na sala, quando você bater e se identificar que é um texto de ciência, fala assim, ó, professor Pantoja me deu essa dica, é sempre no primeiro parágrafo. E o mais importante, sala, check here, é você não esquecer este detalhe. Tudo bem, a ciência é rígida, yes it is. Então, por exemplo, ó, o texto está apontando que a faculdade da Unicamp discovered the cure, descobriu a cura for the cancer, para o câncer. Mas eu quero lembrar para a sala que apesar da ciência ser rígida, anota o que eu vou falar, a ciência não é dona da verdade. Guarde isso para o resto da sua vida. Ela não, vocês concordam com essa frase do Pantoja, sim ou não, sala? Me explica por que ela não é dona da verdade. Why not? Porque nós temos outras verdades na sociedade, não tem? Me fale outras verdades que nós encontramos na sociedade além da ciência. Eu vou matar vocês. Religião, vamos lá? Religion, que mais? A arte, enfim, isso tem uma série. E por isso, atenção, por isso que todo texto de ciência, ele nunca vai falar que é. Ele sempre vai falar que pode ser. Alguém entende? Então a primeira pegadinha. A alternativa vai estar falando, o texto é. Cuidado, ele não é. Ele, o que é sala, pode ser. E tem uma parte de palavra que indica a possibilidade. Vamos ler comigo? Lê comigo may, lê comigo might, lê comigo can, lê comigo could. Nossa, parece a aulinha do Fisk, hein? Vai, likely, lê comigo prone, lê comigo probably, lê comigo probable. Matou. Todo texto de ciência, a ideia central está aqui, mas ele sempre não é. Ele, o que é sala, pode ser. E atenção para a dicaça. Se a resposta não está no first, a resposta do texto de ciência sempre vai estar na description of research. Pantoja, o que é description of research? A descrição da pesquisa. As meninas aqui vão fazer ciência, não vão? Sei lá, você está na medicina, vocês vão colher data, vão colher dados, e a partir dos dados você vai fazer uma pesquisa. Dica do Pantoja, ou a resposta está aqui, ou a resposta vai estar na descrição dos dados. A pesquisa foi feita because of these, this and those. E os camundongos que estavam lá, e lembrando sempre, sala, a conclusão do texto de ciência, que sempre retoma the central idea, a ideia central. Então essa é a dica, se vocês quiserem tirar uma foto, é legal. Nesse mundo de photographs, ok? Isso aqui é legal. This is the parameter. Então, de acordo com a ciência, a língua como prática social, na ciência funciona dessa forma. Posso dar um exemplo para vocês? Prova de vestibular. Ó, não se assuste. Querem que eu volte slide? Querem que eu volte slide um pouquinho? Não? A moça ali perdida, ó, viajando, ok? Yes, good. Ó, vamos só ver aqui. Não se assuste. Primeira dica que eu dou para a sala. É um texto de ciência, prova da Unicamp do ano passado. Acho que pelo título, né? Onde que vocês estão vendo que já é de ciência? Pessoas vai, Covid and smell loss, algumas ansas. Aí você fala, Pantoja do céu. Lembra da estrutura? Lembra? Aí tem a pergunta, não tem? Tem a pergunta, não tem? Ó, esse é o texto. Se você conseguir pensar assim, fica mais fácil. Alguém entende o que eu estou falando? O que está em amarelo? A ideia central. Onde sempre está a resposta? Pessoas vai na descrição da pesquisa. Você tem que começar a pensar assim. Vocês estão vendo que eu estou brincando? Pegou o texto de ciência, imagina assim, ó. Tum, como se fosse um X-Men. Você vai fazer assim, ó. Tum, matou a questão. I have a question to make. Deixa eu ver como é que está a pronúncia de vocês. Vamos ver. Vocês vai. Péssimo. Não existe péssimo, gente. Stop that shit. Não existe péssimo. Você vai falar o inglês do jeito que você quer, com o seu sotaque, que é a sua identidade, porra. Vamos lá. É a ideia central. Como é que o coronavírus causa a perda de cheiro, loss of smell? Essa é a ideia central do texto, não é? Olha a pesquisa, Sala, isso aqui é muito louco, ó. Olha como é fácil. A 2020 study, quantas pessoas? Vai? 100 pessoas.
que tiveram casos de Covid-19 and 100 people que testaram negativo. Sacou? Eu pego 100 que tiveram casos e 100 que não foram infectados. Dados de números. 7% of those, 7% daqueles que foram infected, que é infected mesmo, pessoas infectados, ainda tiveram total smell loss, uma perda total, o que pessoas de cheiro. Alguém pegou Covid aqui nessa sala? Pegaram? Eu peguei também. Eu peguei depois de tomar as vacinas. Please don't forget, vaccines are important. Peguei no final do ano passado, meu medo, eu fui perdendo o cheiro, e eu perdi o gosto, e é uma coisa horrível você não sentir gosto. Aí um dia eu fui tomar um Todd, eu não senti o gosto do Todd, mas depois passou. O dado é, 7% daqueles que foram infectados tiveram o que se chama, a sala comigo, anosmia, anosmia, no final do ano. Quer ver que teta? Segundo o texto da Unicamp, alguém pode ler para mim a correta? Total de olfato. Certo? Viu? Eu vou repetir para a sala. Ouça. Os textos da Unicamp são desse tamanho. Então, se você tiver a manha de começar o texto assim, entende o que eu estou falando? Ideia central e pesquisa, você acerta a questão. Está dada essa dica ou não? Good. Second one. Esse pode marcar. Não que a prova da Unicamp peça isso. This is important. Mas aqui todo o texto tem esse tal desse mas no inglês. Aquelas pessoas tiveram loss of smell, perda de cheiro, but, que significa o but, sala? Mas, que sempre indica contraste. Apesar que essa dica serve para os outros vestibulares que vocês vão prestar, tá? A Unicamp não pede assim, dê o sinônimo de but. Mas, por exemplo, a Unesp pede, sabe esses outros vestibulares? Mas isso te ajuda a direcionar o texto. E dica do Pantoja, ouça aqui. Toda vez que tu encontrar but, however, nevertheless, nonetheless, yet still, você pode grifar, porque é ali que vai ser a mudança do tom e ali é possível a resposta correta. Fechou? Então, sempre que você encontrar essas conjunções, but, however, nevertheless, nonetheless, yet still, marca porque vai ser a resposta, tá claro? Tá dando essa dica ou não? Good one. Dica de hoje do Panta. Hoje eu tô bonzinho, hein? Alguém sabe o que significa tip? Tip é a dica do dia. 2 sites para vocês mexerem à vontade. Atenção à dica, vamos usar a internet to evil. Esses são 2 sites de ciências de graça para você entrar. Pode ser no cell phone. Aquele primeiro, scientificamerica.com, e o segundo, newscientist.com. O que eles têm de legal? Você pode entrar, meninas aqui, as Spice Girls, vocês podem entrar de boa, e você pega um texto que você quiser, e você vai treinar na sua casa essa visão, ideia central e discussão da onde pessoas da pesquisa. Dica do Panta, são desses dois sites que sempre são retirados grande parte das provas dos textos de Science. Fechou? Posso fazer uma pergunta? As nossas práticas sociais só são com a ciência? Não. A gente pode usar a língua como uma prática social de campaign. Quem me traduz o que é campaign? Campanhas. Tem vários tipos de campanha, não tem? Se liga. As campanhas publicitárias sociais, que são as que o Panta mais gosta, são voltadas a causas diretamente conectadas to the people. São muito utilizadas tanto no meio corporativo quanto no governamental. Ei, já estou te falando. Vai ter na prova da Unicamp uma questão de campanha publicitária social governamental. What's that? É quando o governo faz uma campanha, you see, to promote uma melhora, uma improvement no seu well-being, no seu bem-estar. Aliás, vamos lembrar que durante a Covid o que não tivemos foi campanha, mas nem vamos entrar nessa discussão, certo? E o mais importante, Sala, é você não esquecer que toda campanha social, seja ela o que for, marca aí. Tecnicamente é formado por 2 tipos de language. Ela é formada por... A Sala lê comigo? O que é, pessoas? Verbal, que é a linguagem verbal. Mas, Pantoja, o que é a linguagem verbal? O tonto, é a língua que você usa. The words, as palavras. E toda campanha social, ela também tem o que pessoas non-verbal language. E o que é a linguagem não verbal? A imagem em si. Então, tudo que existe de campanha, ou tem palavra, como é que eu uso o termo linguístico correto? Verbal language. Ou tem imagem, como é que chama isso? Non-verbal language, fechou?
Chiquititas, tudo bem aqui? Agora veja. Sim, professora. Posso dar um exemplo? This is a fucking good campaign. This is a fucking good campaign. E você sabe o que é legal? A resposta não está escrita, você tem que construir socialmente o contexto, certo? Primeira coisa, é impactante, não é? Obviously. E olha que pesada, a Unicamp gosta dessas coisas, né? Então, primeiro que a sala vai sempre lembrar quem faz a campanha, e quem está fazendo a campanha é uma ONG que se chama rightsforgirls.org. O que são rights? O que são rights? E já de cara ela fala: no such thing as a child prostitution. Tá claro? O que ela está falando aqui? Não há possibilidade da criança ser o que, Sala? Prostituta. Period. E é muito impactante porque a pergunta ela é muito pesada na linguagem verbal. What do we call? Como é que chamamos uma garota who is raped? E rape, com certeza, é o pior verbo que existe no inglês. O que é rape? Estuprar. Olha que pergunta. Como chamamos uma garota que é estuprada? Na opinião do Pantoja, só há uma resposta. Ela só pode ser o que? Pessoas vai? Victim. Faz sentido? Faz sentido ou não? Se alguém pensa do contrário, tu tá mal. Aliás, eu queria que alguém me explicasse, na linguagem não verbal, por que aqui ela é vítima? Você tem que viajar na imagem. O que vocês estão vendo aqui? Uma casa, uma família. Faz sentido? Uma casa legal, não é? Mas tem gente que acredita that a girl who is raped is o que? Pessoas vai? Criminal. Sabia disso? Tem gente que fala que a menina é prostituta porque gosta. Fuck, né? Aliás, eu quero que ela perceba que na campanha ela não mora numa casa. Onde ela mora, pessoas vai no motel. Então, vamos ver se a senhora entende. Qual é a brincadeira na linguagem verbal na palavra motel? É muito sutil. Você tem que construir o conhecimento comigo. Qual é a letra que está apagada? O que sobrou depois? Tell. O que significa tell? Conte, denuncie. Não é legal? Não é legal? É legal pra caceta, velho. Vocês estão percebendo que a gente está construindo o significado? É isso que o Unicamp vai querer de você. Que você tenha uma cabeça not open-minded, mas que você saque as mensagens que estão colocadas no texto. Alguém percebe uma coisa meio do diabo? Está vendo aqui ou não? Yes? Like heaven. E essa segunda aqui que tem cara de Unicamp também, que eu escolhi. Se a gente ler a frase sem cortar, fica como? Leiam comigo, vai. She was asking for it. Vai. Just wearing her new dress. Se a gente não cortar a frase, fica assim: ela estava pedindo por isso, estava usando o seu new dress, o seu novo que, Sala? Você acredita que tem homem que pensa isso ainda? Nossa, ela está usando o vestido, mereceu. Are you fucking nuts? Alguém entende? Como assim? Então, olha que louco. A campanha é tão chapada que a frase machista é essa daqui. Leiam comigo, vai. Asking for it. Porque se eu tirar, muda o significado. Como é que fica? Todo mundo vai? She was just wearing. Ela só estava usando o vestido. E por isso que ela é o quê? Pessoas vai? Victim. Alguém entende? Vocês que vão trabalhar na Unicamp, a Unicamp vai te dar 2 textos e pedir para você relacionar. Isto é construir sentido nas relações sociais como prática social. É você interagindo com os textos para chegar a uma conclusão. Faz sentido? Pantoja, você pode me dar um exemplo? Of course. Essa daqui foi uma prova da Unicamp, né? Vamos ver. De cara, é uma campanha, porque eu tenho verbal e não verbal. E diz lá em cima: governments can help protect women and their children for violence during COVID-19. Me ajuda a traduzir? Os governos podem help. O que é help? A proteger quem, Sala? E as suas crianças, não da doença do Covid, da violência. Isso é muito importante na campanha. Então essa campanha não é para você tomar vacina. Lembra da época do Covid, que foi um inferno, né, gente? A fucking hell. Nossa, como eu passei mal no Covid, cara. Não podia sair, aquela confusão. Gente falando só bobagem na televisão. Shit, né?
E sabe que aumentou a violência das mulheres, né? O marido já não ia para a rua, bebia em casa, enche a mulher de porrada. Damn! Então isso é uma campanha dos governos como ajudar. Mas o que é importante aqui, ó, tem várias coisas, ó. Inclui a violência contra women, support. Eles estão pedindo o apoio de hotlines, shelters e outros serviços especializados, mas não é para combater a doença. Pegou a pegadinha já? Não é pegadinha, aqui não é. Vamos ver, quer ver que legal? Me ajuda aqui. O cartaz anterior, prova da Unicamp, divulgada pela Organização da Saúde, destaca o papel dos governos. Me ajuda aí. A oferecer medidas de proteção e prevenção a mulheres e crianças mais vulneráveis aos sintomas da doença. Você entendeu a prova da Unicamp? Não é que ela não é difícil, ela quer que você entenda o essencial da campanha. B, dar apoio às mulheres e crianças vítimas de situações domésticas inseguras agravadas pela doença. B de bola, alternativa correta, gente. Ai, Pantoja, eu tenho um problema com English. Não, porque você viu, a Unicamp não é aqueles vestibulares chatos de medicina que você presta em the countryside, que pega um texto sobre a célula. É um texto muito geral. Texto com construção de science, texto com construção de campaigns, e também cai quadrinhos, falando de linguagem verbal e não verbal. Vocês gostam de comic strips? Sim ou não? Sim ou não, Sala? Vocês leem quadrinho ainda? Why? Por que vocês leem quadrinho? Vocês não são adultos? Nossa, já escutaram isso de professor? Já escutaram isso? Esses professores também são meio zoados. Eu adoro quadrinhos. If you go to my house, vocês forem na minha casa, eu tenho um armário com... Vocês não têm ideia do que eu tenho lá. Eu gosto tanto de quadrinhos que eu tenho uma coleção... Nem vou falar. Eu tenho o X-Men. Você comprava o Wolverine na banca. Você conhece o Wolverine? E na época você comprava 12 edições quando o Wolverine estava colocando adamantium. Para cada mês você comprava um quadrinho. Aí você levava na banca. Alguém conhece banca? Banca é um fóssil do capitalismo passado. Alguém conhece banca? Quando você via com os 12 quadrinhos, você ganhava uma caixa do FBI. E vinha escrito assim, Wolverine X-Files. Tem amigo meu que pega, eu falo, tira a mão, beleza ou não? Yes, it's mine. Mas acho que a gente tem uma relação de quadrinhos porque a gente gosta muito de Mônica e Cascão. Vocês leem isso ou não? É muito louco, né? Because when we were younger, a gente lê muito gibi de Mônica e Cascão. Aí depois a escola desestimulou a gente a ler, né? Por isso que a escola é uma... Bem, comic strips, não é? Você percebeu que durante o seu processo educational, acaba quadrinho, acaba música. A gente cantava até a 5ª série. Aí parou, muito chato. Mas vai cair, portanto, no Unicamp Comic Strips. Lembrando, você já sabe, o quadrinho tem... Rápido. Porque pessoas... Então, deixa eu ver se você é bom. Com cuidado. Check here. Nós vamos ter que construir o conhecimento desse quadrinho. Nunca se esquecendo, o quadrinho da Unicamp é sempre assim, ó. Social critique. Sempre crítica social. Posso fazer uma pergunta? É legal, né? Em que ano se passa o cartoon da esquerda? Onde? Qual país? Qual país? Qual estado? Quer ver eu ferrar vocês? Norte ou sul dos Estados Unidos? Quem falou sul? This is important. E a gente não pode esquecer que em South, nessa época era um horror você morar no sul. Porque lá vinham as leis de segregação racial, né? Segregation laws. Tipo assim, ó, negão, como é que você chama? Qual é o seu nome, irmão? Eu e Ivo, a gente teria que entrar pela porta de trás aqui. Você tá ligado, né, Ivo? Porque as leis do sul diziam que preto tem que entrar por trás. Eu, Ivo e essa moça aqui com esse cabelo lindo, como é que você chama? A gente tem que entrar por trás. Havia uma lei, law. Isso no sul dos Estados Unidos. E ainda mais nesse lugar aqui chamado Como Pessoas Vai. Vocês acompanham notícias da internet? Sim ou não? Vocês ficaram sabendo do quebra-pau que teve no Porto do Alabama recently? Alguém acompanhou? Pois eu mostro para vocês. É muito tenso lá a questão racial. Quem está na linguagem não verbal tentando entrar na escola? Uma menina, né? Preta, como nós. Mas o que está escrito? Vamos, pessoas, vai? Whites only. Quem é que só pode entrar na escola? Porque se ela quiser estudar no sul, nesta época... Olha que termo horroroso que você vai prometer que você nunca mais vai usar na sua vida em inglês. Colored. Era uma lei que proibia branco. Isso aqui não aconteceria na época. You see? Aí tem um passarinho, Salah, falando uma coisa meio foda aqui, ok? Jim Crow is dead. Lembrando que quando é quadrinho, cara, tu tem que olhar all the details.
Que animal que é crow? Alguém sabe? Corvo. Que cor é o corvo? Do que o corvo survives? Ele sobrevive do quê? Tipo urubu, come carniça. Aliás, para quem não sabe, Jim Crow foi um primeiro personagem criado no sul dos Estados Unidos por um branco. Você sabe o que ele fazia? Ele se pintava de preto. Opa, qual é o nome disso? Blackface. Ele se pintava de preto e criou um personagem chamado Jim Crow. E o Jim Crow is a fucking shit character. Porque o que o Jim Crow era? Bêbado, mulherengo, bebão, não estudava. E ele fez muito sucesso. Um horror, né? Por isso que o apelido que foi dado para as leis de segregação no Sul eram as leis o quê? Pessoas vai... Jim Crow. Olha a sociedade americana. Ah, o Brasil tem problemas. Go to the fucking state of America. They have problem as well. E o passarinho está falando, acabou as leis Jim Crow. Eu quero que alguém me explique por que ele está falando que acabou. Aí é uma interdisciplinar. Em que ano... Vocês conhecem Martin Luther King, sim ou não? O que é o movimento dos direitos civis? Era uma briga dos pretos do Sul para acabar com as leis de segregação. E ela foi aprovada em 64. Ou seja, a partir de 64 não existe mais leis Jim Crow. A partir de 64 os Estados Unidos está livre do racismo, sim ou não? Legalmente, but not mentally. Porque se você for para o ano de 2011, na mesma Alabama School, na mesma Public School, quem está tentando entrar? Ele vai entrar? Então, Jim Crow está morto ou long live to Jim Crow? Ele acaba como lei, mas ele existe aonde pessoas? Na mentalidade. Gente, o Brasil tem problemas, we have a lot, mas você tem que entender que os Estados Unidos também tem. Faz sentido para vocês? É um belo quadrinho para uma segunda fase, ó. Você entendeu o que é a segunda fase? Inglês com history e a gente constrói junto o conhecimento. Let's check this one here. Daria uma bela questão de inglês. Quem me traduz lá em cima? Still separate and equal. Vai? Ainda separados e o que é sala? Desiguais. E aqui nós temos um rapaz bravo, ok? Falando, you are violating my freedom. I can't breathe. Você está violando a minha? E eu não consigo? Me explica quem é esse cara. Era um negacionista, thank you very much. Provavelmente um trumpista. A fucking Trumpa. Você lembra desse argumento que as pessoas... Eu não vou usar máscara porque eu não consigo respirar, é meu direito de constituição. Que isso? Alguém sabe o que significa hoax? Farsa. Marca aí. A camisa do Covid não existe. Como não existe? Eu perdi parentes, velho. E no mesmo Estados Unidos... a mesma frase sendo dita por um negro, mas muda o contexto, sim ou não? Quem é aquele lá? George Floyd. Alguém lembra disso, Ala? A gente não pode esquecer. Ou seja, os Estados Unidos, a mesma frase para diferentes pessoas e grupos tem diferentes traduções. Quem se ferrou mais nos Estados Unidos? O preto, of course. Preta, because races and Covid together. Faz sentido para vocês? Entenderam que pode cair na Unicamp? Aí a Unicamp, de repente, faz um negócio assim, ó. É super fofo. Papai Noel. Por que o Papai Noel sempre é branco, né? Mas vamos lá. Será que ele é branco na África, Ivo? I don't have this kind of problem here. Ei, minhas amigas presas aqui, é que o Papai Noel é preto na África? Dúvida, né? Será que existe o Papai Noel na África? A criancinha pergunta, o Papai Noel pergunta, what would you like for Christmas? O que você quer para o Natal, Sally? Olha a menininha, a future free of sexism. O que é free? Um futuro livre do quê? And crippling, e que se acabe o student loan debt, a dívida estudantil. Não é demais? O Papai Noel fala, no, seriously, sério. O que você quer? Ele vai dar esse presente para ela? Ele vai dar esse presente para ela? Why not? Por que não? Porque ele não consegue acabar com o sexismo e muito menos com o que sala as dívidas. Entenderam, Unicamp? É sempre crítica. Ao reformular a sua pergunta, Papai Noel, ele confere maior formalidade à sua indagação? Não.
Ele questiona a vialidade do pedido da Sally, sim ou não, Sala? Yes. Essa é a prova da Unicamp. Super atual, com muitas críticas. Dica do dia, vai, eu estou bonzinho que vocês marquem aí. 2 sites para vocês procurarem campanhas e quadrinhos. www.gocomics.com, de graça, desgraça, free. Aqui tem quadrinho de tudo. Sabe como você pode estudar? Pergunta para você mesmo, ask yourself, como é que eu explicaria o humor desse cartoon? E aqui, alguém sabe o que significa UN? United Nations. Você pode escolher a língua. Escolhe um dia Mandarim. É chapado você ver em Mandarim. Mas você vai escolher inglês, mas enfim. Aqui você vê campanha, aqui você vê quadrinhos. E para terminar, a prova da Unicamp, ela dá outras vozes de outras práticas sociais. E como eu sou preto, o Ivo as meninas aqui do Destiny Child, a Unicamp sempre tem uma questão de Black History. Isso eu quero aqui, oficialmente, fazer um agradecimento à Unicamp, porque se a língua é uma prática social, Sala, a gente tem que escutar as práticas sociais dos negros. Faz sentido ou não? Of course. Dos indígenas. O meu elogio à prova da Unicamp, porque as nossas vozes, nossas vozes também são pretas. Então sempre tem uma questão, oi preto, preta, que é muito legal. Vamos fazer um teste. Quem é essa mulher? Angela fucking Davis. Ela é novinha aqui, né? Angela Davis é porreta, hein? Angela Davis foi fazer uma palestra na PUC em São Paulo, gente. Eu fui lá ver. Nossa, que espetáculo. E aí, como é que isso cai na prova? Por que é importante a gente resgatar a Angela Davis? Porque é importante resgatar a Angela Davis. E assim, a gente tem que saber, porque os intelectuais não são só brancos. Que tem muito branco legal, Antônio Cândido, mas tem as pretas também, nos Estados Unidos. E parar um pouco com essa coisa que tudo que vem dos Estados Unidos é uma merda. Bullshit. Seleciona o que é bom. Isso pode ser uma prova de inglês, porque a Unicamp sempre pega trechos de biographies, de biografias de personalidades negras. Rapidão. Angela Davis is a political activist, academic, an author, que está envolved in the civil rights movement. Ela estava nos movimentos de direitos civis dos Estados Unidos. Ela fez parte de um partido chamado os Black Panther Parties. Daria uma outra palestra para vocês. Os Panteras Negras. Fera essa mulher. É assim que cai na prova da Unicamp, sim. Eles pegam uma personalidade, uma fala. Vamos ver como é que vocês estão. Quiz do Pantoja, quem é? Vou ler. Eu vou ler a descrição biográfica. Eu quero saber se vocês sabem quem é a personalidade norte-americana preta mulher. Ela foi uma das mais extraordinárias artistas of the 20th century, do século XX. An icon of American music, uma ícone da música americana, várias dicas. She was the consummate music storyteller, a griot, as you'd come to learn, que usava o seu remarkable talent to create a legacy, para criar um legado de libertação, empoderamento, power, paixão and love, pelo seu body of works. Ixi, ela ganhou o prêmio de High Princess of Soul. Ela é a maior princesa da Soul Music. De quem que eu estou falando? Meu amigo aí no fundo, quem que eu estou falando? Quem que eu estou falando? Who is? Quem é? Estados Unidos. Alguém arrisca? Tá bom. Who is? Diga. Nina Simone. Uma salva de palmas para Nina Simone. This is so fucking good, man. Obrigado aí, meu irmão. Já escutaram Nina Simone, cara? É um negócio de chorar. Nina Simone foi pra porrada. Nossa, Nina Simone, putz, girl. Obrigatório, viu? Obrigatório. A Elis Regina, she used to say, a Elis Regina falava muito isso, né? Elis Regina branca, que faltava para ela, olha que louco, era sentir a dor que a Nina Simone sentia para ter a perfeição da voz. Fucking fantastic. Entendeu? Só vou te dar um exemplo para terminar. Alguém conhece? Foi o tema da prova de inglês da Unicamp do ano passado. Tá entendendo a prova da Unicamp, vô? Essa mulher se chama Sojourn Truth. E ela diz o seguinte, terminando. I think, uma preta, olha, leia a seguir, a partir de um discurso da abolicionista estadunidense Sojourn Truth, feito em 1851. 1851, brothers and sisters. Eu acho that to please the Negroes of the South. Bem, não vai dar tempo aqui que vai terminar.
mas eu quero que a sala perceba que esse é o encaminhamento que a prova da Unicamp faz. Alguém entende, sala? Prova atual, está aí as questões, vocês vão fazer depois com calma. E a dica do Panta, anota aí, vai. Esse é um site maravilhoso in the United States of America, which tells us, que nos conta uma par de historiador, pensadores negros in the United States of America que são esquecidos e que muitas vezes a Unipunk pega um lá para colocar na prova. Dá uma olhada. E atenção, sala, não é porque nós somos brasileiros que a gente não tem que ler certo e a história do preto americano, muito pelo contrário. A prática social é essa, vamos discutir together to make a solution. É isso. Beleza?